Ele é o nosso departamental da área de trabalho missionário, missão tão importante, e eu tenho certeza que as bênçãos que ele mais deseja alcançar na vida, né, pastor Jefferson, é ver uma igreja que seja missionária. Acho que esse é o desejo, é o sonho de todos nós. Porém, pastor Jefferson e eu já temos conversado várias vezes, e nós já vimos que os milagres só acontecem quando o povo ora. E antes, pastor Jefferson, que seja dado aí o seu testemunho, eu quero dizer que todo esse povo aqui tem, nem que seja pequenino, tem um testemunho para contar, resultado da oração, resposta às orações que eles têm feito. Às vezes é um mimo, um carinho de Deus, respondendo algo bem pessoal, mostrando o quanto que ele ama. Às vezes não é algo pessoal em prol de alguém, mas esse Deus está sempre se fazendo presente. Pastor Jefferson, então, abra aí seu microfone, você está como anfitrião e pode até compartilhar a tela também. Não estou te localizando aqui de novo, deixa eu lhe achar. Pastor, estou aqui sim. Então, é que está aparecendo só o pastor Robson aqui, ele está numa... Está cheio aqui, deixa eu achar. Pronto, localizei. Pastor Jefferson, de uma forma bem carinhosa, né? Eu contei para o povo, ao fazer a chamada hoje, dizendo de que um anjo também tira foto, ele também tira foto, né? E leva com um propósito a tirar uma foto, porque queria dar uma confirmação para alguém. Eu não sei bem ali os detalhes, mas sei que a oração é incrível, né? Por favor, fala um pouquinho do seu ministério aí com a associação e essa experiência tão gostosa que o colega aí, que o pastor viveu. Por favor, contigo, pastor. Ok, pastor, mais uma vez bom dia aos amigos aí que a gente tem a oportunidade de participar. Primeira vez que eu estou com vocês nesse grupo, mas é sempre uma alegria participar de um grupo que tem a oração como principal foco. Como eu disse no início aqui, eu tenho conversado muito com o pastor Loura sobre esse projeto ID e ele conta sobre isso, sobre esse projeto com uma empolgação, com uma alegria no coração tremenda, né? Cada vez que ele tem a oportunidade de se reunir com esse grupo, de falar sobre vocês, ele sempre fala com muita paixão. E eu creio nisso, né? Quando a pessoa faz alguma coisa com paixão, ela faz bem, não tem jeito, né? E o pastor Loura tem paixão por esse ministério da oração, e na igreja nós cremos que tudo que acontece na igreja para ter sucesso precisa acontecer com oração. A oração ela é a chave do sucesso dos projetos da igreja. Ellen White tem um texto que ela diz assim: nada é na aparência tão frágil, mas verdadeiramente tão forte como a alma que sente não ser nada e confia inteiramente nos braços do Todo-Poderoso. E ela chega a dizer o seguinte: Deus enviaria todos os anjos do céu em auxílio a uma alma tal, de preferência evitar que ela fosse vencida. Então a gente percebe que quando nós colocamos a nossa força na oração, no poder de Deus, Deus ele age poderosamente. A gente percebe que tem filhos aí afastados dos caminhos do Senhor que só não perderam a sua vida ainda porque existem mães que estão orando por eles. Esse é o único motivo. Você percebe, por exemplo, lá na história de Sodoma e Gomorra, lá, quando Abraão ele começou a orar pela cidade de Sodoma e Gomorra, ali Deus ele falou bem claro: se tivesse alguns justos lá naquela cidade, poucos justos, Deus agiria. Mas Abraão ele fez o papel de interceder pelaquela cidade. Era uma pessoa que estava preocupada. E aí Ló, né, ele tinha que louvar o nome de Deus pela bênção da proteção de Deus por intermédio da oração intercessora de Abraão. Então, por isso ele teve a oportunidade de sair daquela cidade junto com a sua filha. Então, assim, a oração intercessora, ela tem poder e eu não tenho dúvida nenhuma disso. E aí, pastor Loura, eu tenho para dizer também que os maiores ganhos evangelísticos dessa igreja também acontecem como fruto da oração. Eu lembro que quando eu assumi o departamento de evangelismo aqui do nosso campo, eu fui para a União conversar com o pastor Raimundo, que é irmão do pastor Luiz Gonçalves, né? E ele era o nosso departamental da nossa União de Evangelismo. E ele sentou e ele iria me explicar o que eu precisava saber, que era importantíssimo para ser um bom departamental de evangelismo.
E ele sentou na minha frente, o item 1 da agenda dele, e praticamente item único, porque os outros eram detalhes. Ele tomou assim 1h30 falando comigo, e pelo menos 1h10 falando sobre esse primeiro item. Os outros ele demorou 10 minutinhos. E ele falou assim: Jefferson, você precisa orar muito. Depois ele falou: Jefferson, você precisa orar pelo evangelismo. Nas campanhas de evangelismo, você precisa levar a igreja a orar. Quando você começar uma semana de evangelismo, a igreja tem que estar em oração. Então, ele repetiu isso várias vezes. A oração era basicamente o tema único da proposta dele de trabalho, então eu creio nisso. E nenhuma dessas campanhas de evangelismo, agora eu estive na missão Caleb, lá no distrito de Jardim da Prata. E aí, quando a gente vai fazer evangelismo, a gente sempre escuta histórias incríveis. E uma dessas histórias incríveis aconteceu com esse camarada aqui. E eu vou começar já postando a foto dele aqui. Deixa eu compartilhar a tela, então. A história do Edivaldo. Eu vou botar aqui na tela a história do Edivaldo. O Edivaldo, ok? Deixa eu compartilhar aqui. Então, assim, a história do Edivaldo que eu vou contar nesse evangelismo foi uma bênção. A missão Caleb foi uma bênção esse ano aqui no território da Associação Rio Sul. Foram mais de 2.000 jovens envolvidos com a pregação, né, pastor Loura? Foi uma coisa incrível. Você tem uma ideia, o resultado de jovens envolvidos e pessoas orando foi um resultado incrível também, porque esse foi o mês de janeiro que mais pessoas foram batizadas na história da nossa associação também. Nunca tivemos tantas pessoas batizadas no mês de janeiro. E levando em consideração que a gente está em período de pandemia ainda, o pessoal com medo de ir para a igreja, aquela situação toda, mas foi o mês com mais batismo da história. Não tem nenhum mês que nós podemos comparar com o mês de janeiro desse ano. E eu estava fazendo Jardim da Prata. Uma das pessoas que estava participando dessa semana de oração era o irmão chamado Edivaldo Júnior. E o Edivaldo, é interessante a história dele, porque ele já conhece a igreja há muitos anos, mas ele nunca tinha tomado uma decisão, de fato, de batizar. Ele tem um amigo, que é um amigo de muitos anos, que também é adventista, e esse amigo, ele sempre insistia com ele, mas ele nunca tomava a decisão, Edivaldo, de batizar. O pessoal da igreja gostava dele, achava ele uma pessoa legal, mas como ele tinha um pé lá e o outro cá, então ele vivia uma vida meio dupla. Ele ia para a igreja, participava às vezes, o pessoal conhecia, mas tinha uma vida de alguém que não era da igreja também, quando estava do lado de fora. E aí, por isso também, ele colhia umas consequências muito ruins da vida dele. Ele sofria demais. Porque até eu quero deixar claro aqui, né, nós temos 2 pessoas que estão se preparando para batizar aqui, né? Acho que é o que vai batizar aqui, é a Cecília, né? O Arthur e a Cecília. Isso, o Arthur e a Cecília. Eu vou dizer uma coisa para vocês: quando a gente se batiza, realmente a gente enfrenta algumas dificuldades, algumas lutas, é verdade. Mas assim, eu tenho dito aí para as pessoas que quando a gente não se batiza, nós enfrentamos também lutas, né? Que às vezes a gente fica imaginando, será que antes a gente não enfrenta? A gente enfrenta antes também. Agora, a grande diferença é que quando nós nos batizamos, nós enfrentamos essas lutas ao lado de Cristo Jesus. E não existe nenhuma batalha que nós tenhamos enfrentado ao lado dele que a gente saia perdedor, a gente sempre vence. Então não tem esse negócio, a gente fala, pastor, mas vai ser tão difícil. E eu costumo perguntar, mas não é difícil antes? Ou a vida é fácil antes de você aceitar Jesus? A vida não é fácil antes. E o Edivaldo ali, ele sofria demais nesse período que ele estava afastado de Cristo. E um dia ele recebeu o convite do amigo dele, do Rogério, que é um amigo adventista lá da Igreja da Prata, para poder visitá-lo. O Rogério mora num sítio, um lugar mais afastado, e o Rogério convidou o Edivaldo para ir na casa dele visitar. E o Edivaldo estava pensando se ele ia, se ele não ia, mas ele resolveu tomar uma atitude. Ele falou assim, quer saber? Eu vou orar ao Senhor aqui, para perguntar para Deus se eu devo ir ou não na casa do Rogério. E aí que eu não estou a fim de ir, estou cansado, quero ficar mais em casa. E ele já tinha entrado no carro. Você vê essa foto, ele está no carro. Ele tinha entrado no carro e quando ele entrou, ele resolveu fazer uma oração. Ele saiu do carro de novo, abriu a porta e resolveu orar para perguntar para Deus se ele deveria ir ou não na casa do amigo naquele dia. E aí orou. Quando terminou a oração,
ele recebeu imediatamente a resposta de Deus. Deus tinha respondido para o Edivaldo Júnior se ele deveria ir ou não na casa do amigo. Que ele pediu, Senhor, me dá uma resposta. Quando terminou a oração, ele teve a resposta. Porque assim que ele sentou no banco do motorista e ele pegou o celular para que ele pudesse assim ligar o GPS, assim ajeitar direitinho para ele começar a viagem, ele olhou e ele viu que tinha uma nova foto no celular dele. E ele pegou e foi ver a foto. Quando ele viu a foto, era exatamente essa foto que vocês estão vendo. Dele ajoelhado, orando. Só que o curioso, você perceba, o celular não estava, só estava ele no carro, e o celular estava na parte do meio, tem um console que a gente usa do carro ali, que é debaixo do freio de mão, o celular dele estava ali. Ele não tirou o celular dali, só estava ele no carro. Mas, curiosamente, a foto foi tirada de cima para baixo, e a pessoa, para ter tirado essa foto, precisa estar no banco do carona, e, na melhor das hipóteses, ali, tem que estar no banco do carona, ou do lado de fora, colocando o celular pela janela. Tem que ter alguma coisa assim. Só que não era essa a realidade, ele estava sozinho no carro. Quando ele viu a foto, aquilo para ele foi uma resposta de Deus. Deus estava dizendo para ele o seguinte: meu filho, eu estou do seu lado quando você ora, entendeu? Quando você começa a orar, eu estou do seu ladinho ali. Eu acho interessante essa foto assim é muito importante, assim, pastor Loura, porque a gente não precisa dela para saber disso que eu vou falar. Claro, não é a foto que faz a gente acreditar nisso, a gente acredita antes disso. Mas acontece o seguinte, às vezes nós oramos e a gente pensa o seguinte, poxa, será que Deus está ouvindo a nossa oração? Será que Deus está se preocupando comigo? Tem tanta coisa para resolver nessa vida, tem o universo inteiro para tomar conta. E quando euzinha, me ajoelho e eu começo a orar, e Deus presta atenção em mim, então, ali Deus tirou uma foto do seu filho, assim deixando bem claro que ele estava atento àquela oração. E foi para isso mesmo, né? E aí, quando ele viu aquela foto, o Edivaldo entendeu que era uma resposta de Deus e ele falou assim, eu vou para a casa do Rogério. Chegando na casa do Rogério, o Rogério bombardeou o Edivaldo com mensagens bíblicas, com a importância dele se decidir, dele tomar a decisão ao lado de Jesus. E naquele dia, o Edivaldo ele entendeu por que o Espírito Santo tinha insistido para ele ir na casa do Rogério. E ele saiu de lá tendo a certeza que ele seria batizado. E aí, na semana de evangelismo, a gente fez o apelo lá, o Espírito Santo trabalhou, porque é assim, né? Não é o pregador que é o instrumento único de Deus, não. Eu estava lá, pastor Loura, você, pastor, também sabe, pastor Robson sabe também. Eu estava pregando, mas, assim, Deus usou o Rogério, Deus usou os amigos da igreja de vários anos, usou a experiência dele, e naquele momento do sermão, Deus usou também. Então, o pregador não é único, não. A gente faz parte de uma engrenagem, igreja, que são vários fatores usados ali, né? E aí, naquele dia, ele aceitou o apelo também, e eu tive a alegria de, no sábado, no encerramento da Missão Caleb lá, ter o Edivaldo aqui, ó, a gente com a camisa da Missão Caleb, eu batizei outra pessoa também, mas estava o Edivaldo aqui, ele está em cima aqui do pastor Gabriel. Aqui ele está alegre no tanque, né? Muito feliz da vida. E aqui, desse lado de cá, não sei se está na frente, a imagem que eu estou mostrando, a imagem de vocês, mas você pode chegar do lado para a sua imagem, né? E aqui está ele no tanque, o Edivaldo, e o Rogério aqui. Esse daqui é o Rogério, aqui na beira do tanque batismal. E o Rogério é amigo de infância do Edivaldo. E durante toda a infância, durante toda a juventude, ele orou pela conversão do Edivaldo. E aqui ele estava vendo a conversão do Edivaldo, chegou um momento que um anjo entrou em ação ali, tirando aquele céu. Então, pastor Loura, esse é o testemunho de que Deus ele age poderosamente quando nós oramos, e mesmo quando aparentemente ele não está ouvindo, ele está ouvindo sim. E eu quero dizer para cada um dos amigos aqui, mesmo que um anjo não tenha tirado um selfie no momento da sua oração, tenha certeza que ele está do seu lado, ouvindo e pronto para agir, para te abençoar, porque o maior ministério do Senhor, de Deus, é abençoar o ser humano. Obrigado, pastor Jefferson.
Obrigado. Olha aqui essa tela. Fantástico, fantástico. Deus seja louvado mesmo. Deus seja louvado. Eu queria perguntar apenas uma coisa, pastor Jefferson. Sim, sim. A gente nunca duvida da oração. E nem sempre, como o pastor pontuou, precisamos de uma foto, de uma selfie, como a irmã Angélica postou aqui, né? O estudo estudado, né? Ela colocou no bate-papo. Será que Deus responde às orações? Sim, ele sempre, sempre responde. O que nós precisamos é confiar nisso daí, né? Que ele responde e ele realiza seus milagres. Mas muito obrigado, pastor Jefferson. Ao Senhor como ao meu